Shiva Shambhu, que sejamos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor e sabedoria. Vamos iniciar a nossa partilha, o nosso estudo do oráculo. Vamos agora compartilhar a nossa o nosso oráculo de hoje, que se chama Kshanti Paramita. Kshanti Paramita é algo muito especial, embora tenha como palavra-chave a paciência, ele vai um pouco além da paciência, ou é uma forma de paciência que transcende a nossa percepção ou concepção ordinária de paciência, né? E sempre falamos aqui da sincronicidade, né, como às vezes as coisas se apresentam de uma forma bastante alinhada, particularmente no que diz respeito aos mantras, que são escolhidos pelo Felipe, e com quem eu não tenho prévia comunicabilidade nenhuma. E hoje ele traz um mantra excepcionalmente da linha budista, né? Com foco na concepção budista, né? E esse termo Kshanti Paramita, ele é um termo da escola budista, principalmente. Embora seja um termo também presente nos Vedas ele vai ter uma concepção um pouco diferente. E nós vamos, inclusive, ver essa distinção aqui. Mas isso está particularmente no caminho do Buda. Então, o caminho do Buda, ele passa por Kshanti Paramita. E é muito rico que nós possamos estar fazendo um mergulho nesse aspecto, pois que nós necessitamos dessa paciência para atravessar esses mares, por vezes bastante turvos e agitados da existência material. Quem neste mundo, sofrendo o processo de embates com as forças da materialidade, não é desafiado, não tem momentos em que perde o seu centro, em que se vê envoltos em brumas escuras, onde a raiva, a reatividade se faz muito agudizada. Então, paciência é uma vivência que nos é necessária, indubitavelmente. Então, Kshanti Paramita. A palavra Kshanti, ela vem de Shanti, né? Shanti nós todos sabemos que é paz. Mas Kshanti é como se fosse a paz em exercício, ou a paz além da paz, ou a paz para dentro da paz. E isso é o que simboliza a paciência, né? E paramita, esse termo é muito precioso na tradição budista. Paramita, para significa além. Toda vez que aparece em sânscrito esse sufixo para significa além, né? E paramita, se nós pudéssemos ter uma tradução mais aproximada, seria ir além da margem. Imaginemos que exista um rio, né? Então nós temos a margem de cada rio
Mas se nós transpormos o rio, nós vamos atingir a outra margem, que simboliza uma outra realidade, um outro patamar, um outro estágio. Então, paramita significa você ir além daquilo que é o máximo das questões que estão na margem de cá. É transpor a margem. Isso é paramita. E esse aspecto do paramita está presente nas escolas budistas, nos ensinamentos budistas. Existem vários paramitas, né? Vários paramitas. Hoje nós vamos falar de Kshanti Paramita. Mas Kshanti Paramita, por exemplo, ele tem relação íntima com Pradhyana Paramita. Porque Pradhyana Paramita talvez seja o estágio final. Pradhyana Paramita é o paramita da sabedoria. Pradhyana significa a suprema sabedoria. Então, é quando nós atravessamos o rio dos condicionamentos materiais e atingimos o estado búdico, nirvânico, e ele é pleno de sabedoria. E isso é para Pradhyana Paramita, né? Que é o estágio final, quando nós somos plenificados de sabedoria. E essa visão de atravessar para outra margem, ela também é muito rica. Por quê? Porque do lado de cá do rio, na margem em que estamos, nós podemos nos disciplinar, nós podemos lapidar os nossos comportamentos, nós podemos exercitar a paciência. É como de ordinário nós fazemos, né? E por vezes perdemos a paciência, tomamos consciência, retomamos a um estado de equilíbrio, mas estamos sempre assim, de uma forma bastante pendular, oscilando, indo, vindo, horas mais calmos, horas mais agitados, mas nunca constantes, sempre oscilativos, sempre pendulares, sempre com esse movimento contínuo de instabilidade, visitando extremos, né, polos opostos. Então, por mais que nós possamos nos disciplinar, nos exercitar para sermos pacientes, toda paciência que está na margem de cá, ou seja, que não atravessou o rio, que não é paramita, ela é inconstante. Ela está sujeito a momentos de oscilação. Mas quando nós atravessamos, que isso é paramita, né, do outro lado, ou seja, além do condicionamento material, aí a paciência já se torna um estado do próprio ser. Então, nós não precisamos mais de ter paciência, né? Isso é um aspecto muito interessante, né? Quando uma vez perguntaram a um grande monge tibetano o que era justamente a paciência, né? Essa Kshanti, o que era isso, né? E ele disse que quando não se é paciente, eis a paciência. Parece paradoxal, né? Quando não se é paciente, eis a paciência. O que ele queria dizer com isso? Porque a verdadeira paciência é quando você não precisa mais da paciência, porque já se tornou um estado natural em você. Então, quando você ainda precisa se esforçar para ser paciente, que você precisa uma constância de autovigilância, uma constância de autodisciplina, isso ainda não é a paciência. Isso ainda é estar do lado de cada margem. Você não atravessou. Então, quanto se torna, quanto o ser é a própria paciência, você não precisa da paciência.
porque isso já é o que você é. Então, a paciência, na verdade, ela é necessária para aqueles que ainda não atingiram Kshanti Paramita. E esse aspecto é muito interessante. Há uma certa historinha que conta de um certo paraíso perdido. E esse paraíso, ele era, lógico, ele é distópico, não pertence a nenhum lugar, nem a nenhum tempo. É apenas uma alegoria. Esse paraíso, ele era muito interessante, porque ele era dividido por um rio. Um rio passava exatamente no meio do paraíso. E, obviamente, que tinha dois lados do paraíso. E do lado de cá do paraíso, existiam as árvores que davam os frutos de manutenção. Ou seja, todos aqueles que estavam no paraíso, eles precisavam regularmente comer daquele fruto, que aquele fruto era o fruto da manutenção, ou seja, mantinham eles vivos, né, nutridos, para estar no paraíso. Porém, do outro lado do rio, a outra parte do paraíso, deste paraíso perdido, existia uma única árvore. Do lado de cá, várias árvores de manutenção, mas do lado de lá, apenas uma árvore. E essa árvore dava o fruto da imortalidade. Só que para você atravessar do lado de cá deste paraíso para o lado de lá, você tinha, obviamente, que enfrentar as águas do rio. Aí havia um grande problema. É que nesse rio moravam alguns demônios, que eram devoradores de alma. Então você, ao entrar nas águas para transpor o rio, para chegar na outra margem, para poder comer o fruto da imortalidade, primeiro você tinha que vencer esses demônios. E nem todos conseguiam vencer os demônios. E os demônios tinham características, eles lutavam com você. Se você não os vencesse, eles não te matavam. Eles te traziam de volta para essa margem, que fica aquém do rio, e ali você tinha que voltar a se alimentar dos frutos de manutenção para se fortalecer e, quiçá, um dia você queira novamente tentar atravessar. Esses demônios, obviamente, eles estão dentro de nós, né? Nós estamos o tempo todo tentando atravessar para outra margem. Ou seja, sair desse estado mental conturbado, dessas distonias cognitivas, desses estados, né, instáveis emocionais que nós experienciamos, e tentando ir para outra margem, tentando ir para esse lado do paraíso perdido, onde nós podemos comer do fruto da imortalidade. E por que da imortalidade? Porque uma vez que nós realizamos a plenitude do ser, isso significa também a plenitude da paciência e da paz, nós não mais ficamos condicionados pela existência material. E, obviamente, nós nos situamos nesta condição de imortalidade, no sentido de que percebemos e vivenciamos a partir do nosso próprio ser, que, de fato, ele é atemporal. Nunca teve início e nunca terá fim. Então é como se nós conseguíssemos quebrar esse encantamento de Maia, essa ilusão que nos traz essa sensação de separatividade, de sermos esses seres personais, né, nos identificando com esse estágio
provisório e impermanente de vida sobre a Terra. Então, todos nós, algum dia, por mais que nós adiemos, nós vamos ter que atravessar esse rio. E vamos ter, sim, que vencer os nossos monstros internos. Temos que fazer isso. Ninguém vai nos levar nas costas para o outro lado, e nem existe outra maneira de atravessar para o outro lado do paraíso, a não ser entrando nas águas e enfrentando os monstros que ali moram. É uma bela simbologia daquilo que é, por fim, o que viemos fazer nesse planeta, o que estamos fazendo. Aqueles que, pelo menos, estão nesta resolução de se tornarem a pureza da essência que de fato são. E esse termo paramita significa, ele representa no budismo exatamente essa travessia. Um Buda, ele está do outro lado, na outra margem do rio. Todos aqueles que não estão despertos, que não chegaram a esse estado nirvânico, estão do lado de cá, estão aquém. E além é somente quem venceu a si mesmo e atingiu a iluminação. E todos nós, quer seja nesse planeta que nós chamamos Terra, quer seja em outros mundos, em outros projetos existenciais, sob novas roupagens, com novos nomes, nesse ciclo eterno de possibilidades reencarnatórias, nós vamos ter que fazer esse trajeto. E quem chega ao outro lado, ou seja, aquele que atinge a outra margem, aí ele se torna imortal no sentido de que ele venceu a morte. Sananda Jesus falava disso, daquele que venceu a morte. Ou seja, ele não mais é atingido pelo aspecto do condicionamento material. Pode até voltar a planetas como o nosso, mas volta a serviço, volta apenas pelo aspecto de misericórdia, de compaixão. Por isso que a tradição budista fala muito dos bodhisattvas. Os bodhisattvas são aqueles seres que ascensionaram. Nós já falamos muito do processo ascensional. Então, aqueles seres que ascensionaram, ou se quisermos chamá-los de mestres ascensionados, eles não têm necessidade mais de retorno ao corpo físico, a um corpo físico, à materialidade densa. Mas, por vezes, deliberadamente, assim o fazem, justamente para trazer ou ancorar essas frequências ascensionais no plano da matéria. E para construir uma ponte para aqueles que ainda não atravessaram. Então, os bodhisattvas, eles são regidos pela compaixão para com todos os caídos, todos aqueles que estão perdidos na noite da ignorância, todos aqueles que caminham muito e não sabem para onde estão indo, por todos aqueles que moram em sofrimentos e não sabem como sair dessa casa que eles mesmos edificaram, de sofrimentos e dores constantes. E eles vêm nesse propósito da compaixão. Porque um dia eles também estiveram aprisionados ao condicionamento material. Um dia eles também visitaram as dores, os sofrimentos. E por isso que o bem que eles desejam para eles, eles também querem
para todos. E os Bodhisattvas dizem que enquanto a última consciência não passar pelo portal do Nirvana, eles não deixam de estar ligados ao projeto Terra. E temos muito Bodhisattvas trabalhando tanto no plano suprafísico como no plano físico, na condição física, material, no processo encarnatório. Então, Kshanti Paramita é uma paciência muito especial, é um estado de equanimidade, né? E obviamente que para que nós possamos atingir isso, nós precisamos sofrer processos que nos desafiam, que nos educam para esse estado de paciência. Um certo homem, ele procurou um certo mestre em um certo ashram, e ele queria justamente ter paciência, atingir a paciência. Então ele, em respeito ao mestre, né, por ser ali um lugar puro, onde vive um ser iluminado, ele vestiu a sua roupa branca, imaculada, em sinal de respeito e pureza, e em sua roupinha toda branca, limpíssima, alva, bem passada, ele se dirigiu ao ashram para estar com o mestre no intuito de pedir a ele que lhe desse paciência, porque ele precisava de paciência. Ele era muito impaciente. Aí ele chegou, as pessoas o conduziram a uma sala, à presença do mestre, e ele disse ao mestre que veio ali, humildemente, pedir que o mestre lhe desse paciência. E o mestre olhou para ele e falou: eu já estou providenciando isso para você, eu lhe darei paciência. Volte semana que vem. Ele, tá bom, levantou-se, saiu, e quando ele estava saindo desse ashram, que era uma propriedade rural, ele tinha que vir por um caminho que passava do lado do curral. E aí, quando ele estava passando do lado do curral, uma mulher que tinha por função, na verdade, essa mulher, ela havia sido acolhida pelo mestre no ashram, mas ela tinha transtornos mentais. E aí, quando ele estava passando ao lado do curral, ela que era responsável pela asepsia do curral, ela pegou um balde cheio de estrumes, e justamente quando ele estava passando do lado da cerca do curral, ela despejou o balde de estrumes em cima dele. Com aquela roupinha branca dele, e ele ficou tudo sujo de estrumes de vaca. E é óbvio que ele vociferou, ele xingou, ele queria bater na senhora de qualquer jeito. Ele precisou ser contido pelos demais presentes ali no ashram, no momento, né? E ele ficou muito irado, muito nervoso. E foi para casa. Né? E o pessoal falou com ele: não leve a sério, ela é louca, ela não é normal, ela tem transtornos mentais. E ele foi embora. Na semana seguinte, como o mestre tinha dito, volte semana que vem, ele voltou. De novo, com sua roupinha branca, imaculada, todo limpinho, e voltou para poder ver o mestre. Aí ele foi conduzido novamente à sala, sentou-se diante do mestre, e novamente falou com o mestre: né? O senhor se lembra que eu tive aqui semana passada? O senhor pediu que eu voltasse essa semana, eu lhe pedi que desse paciência, e o senhor falou que já estava me dando a paciência, já providenciando para que eu tivesse paciência, para que eu recebesse paciência. Ele falou: sim, eu já
Já mandei paciência para você. Volte semana que vem. Esse mestre está falando. Levantou-se, virou as costas, saiu, e novamente vinha ele por o caminho que tinha que passar ao lado do curral. E quando ele passa no lado do curral, a louca do curral novamente despeja um balaio cheio de estrumes na cabeça dele. E vai o pobre homem ficando todo sujo de estrume de vaca. E aí ele perdeu as estribeiras, xingou, gritou, vociferou, mais uma vez teve que ser contido pelas demais pessoas. E ele foi embora para casa. Aí, como o mestre tinha falado, na semana que vem, na outra semana ele voltou. Enquanto ele estava entrando no ashram, ele estava passando perto do curral, né? Ele viu um senhor trabalhando, cuidando de umas plantas, que era um monge que vivia também no ashram. Aí ele se dirigiu ao monge e falou: então, já vim aqui 2 vezes, toda vez que eu venho, tem uma senhora que fica aí no curral, e quando eu estou voltando, ela joga um balaio de estrume de vaca em cima de mim. E eles me falaram que essa senhora é louca. Aí ele falou: é sim, ela é louca. Essa senhora se chama paciência. É a louca paciência. Aí ele entendeu. O que ele entendeu? Ele entendeu que se nós queremos ter paciência, nós precisamos vivenciar situações que desafiam o nosso equilíbrio, né? Como que eu vou desenvolver paciência se a vida não me oferece as educativas circunstâncias que me tiram do sério, que me irritam? Então, se eu busco paciência, eu vou sempre ter do meu lado aquela pessoa que me irrita, aquela situação que me deixa transtornado, porque é isso que eu estou pedindo. Então, para que eu consiga desenvolver paciência, eu tenho que ser desafiado, eu tenho que vivenciar situações, circunstâncias que me atinjam esse estado de conforto que eu tenho, né? Naquelas horas em que eu estou desfrutando de um certo prazer e algo me tira dali, ou algo vem me perturbar, essa é a paciência, a senhora paciência, a louca paciência nos visitando, para que nós possamos desenvolver esse estágio, essa condição de paciência. Lembrando que, de fato, nós só vamos ser pacientes o dia que nós não precisarmos mais de paciência alguma. O dia que nós, apesar de qualquer circunstância, nós nos mantivermos equânimes, né? Equanimidade é algo que é absolutamente necessário no caminho espiritual. Equanimidade é quando nada, absolutamente nada me afeta. Absolutamente nada me incomoda. Por quê? Porque eu vivo em um estado consciencial em que eu estou focado apenas na minha presença. Então, além da minha presença, tudo que aconteça não é relevante. Ainda que o mundo esteja acabando, eu permaneço ali, sereno, calmo, tranquilo, na minha presença. Isso é equanimidade. Por isso que nós dizemos que Kshanti Paramita, que é uma
uma expressão mais ligada à escola budista, tem uma contraparte nos Vedas, no caminho do yoga, que é justamente isso, que é chamado de Titikesha. Titikesha significa literalmente imperturbabilidade. Ou seja, um Swami é aquele que atingiu Titikesha. Ou seja, ele é imperturbável. Por mais que você tente irritar um Swami, ele nunca vai ficar irritado. Ele vai te deixar irritado com a calma dele, mas ele não vai se irritar. Então, esse Titikesha, ele não é artificial. Você não consegue artificialmente manter esse estado. Esse estado só é possível de atingir, Titikesha, quando você está esvaziado do seu próprio ego e dos atributos inerentes ao ego, que é principalmente o apego e o desejo. Toda a nossa irritabilidade vem de uma contrariedade ao nosso apego a algo, ao nosso desejo de alguma coisa. Observem se não é isso. O que me irrita? Eu quero chegar na festa às 8 horas da noite, para ser a primeira a chegar. E o meu esposo me atrasa, geralmente é o contrário, né? Mas vamos assim. Aí meu esposo me atrasa e eu chego às 9 horas. E eu fico extremamente irritado com ele. Por quê? Porque ele está contrariando o meu desejo. Eu tenho desejo. E o meu apego. Apego ao quê? A minha própria imagem de personalidade presente numa festa. O meu vestido novo, com a minha maquiagem, com aquele cabelo bem arrumado, com aquela sensação de que, uau, eu vou causar. Eu vou ser notada. Então, quando esses desejos e expectativas são frustrados, vem a irritabilidade. Eu me enfeito igual um pavão para ir para a festa. Chego na festa, ninguém me nota. Aí eu fico irritada. Por quê? Porque algo em mim foi traído. Uma expectativa não foi atendida. Os meus desejos foram contrariados. E quem deseja? E quem se apega? É o ego. Alguém que esteja isento de ego, ou seja, alguém que está no estágio de um Swami, ele não pode ser aborrecido porque ele não está esperando nada de ninguém ou de coisa alguma. Ele não tem expectativa em relação a pessoa nenhuma, a circunstância nenhuma. Porque ele não deseja nada. Porque ele não tem expectativa alguma em relação a coisa alguma. Ele está apenas usufruindo continuamente da sua presença. Então, se você der uma linda casa para um Swami, ele vai falar, ótimo, obrigado. No dia seguinte, você volta lá e fala, eu mudei de ideia, vou te tomar a casa. Ele vai falar para você, ótimo, obrigado. Porque não faz diferença. Isso é titiqueixa. Titiqueixa é você ficar imperturbável porque você percebe que não é relevante, de fato, qualquer coisa que aconteça. Sueli está dirigindo para Lagarto. Não é um. Os 4 pneus furam do carro de Sueli. Se Sueli tiver titiqueixa, ela vai falar, ok. Furou. Eu sou o que sou, estou onde estou.
Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou ficar o dia inteiro na beirada dessa estrada, se alguém vai me levar para algum lugar. Mas isso não irrita. Por quê? Porque Sueli não está com expectativa de chegar em Lagarto. Nem está ansiosa por nada que vai acontecer lá. Isso é titiqueixa. Então, titiqueixa, na verdade, é a própria essência da paciência. Mas não é uma paciência que vem por uma imposição do ego. Porque quanto o ego quer ser paciente, ele fica mais irritado do que qualquer outra coisa. Não tem nada que irrite mais um ego do que o ego que quer ser paciente. O que é ansiedade? Ansiedade é uma pulsão interna, uma compreensão interna, simplesmente porque você não quer estar onde está, não está presente naquilo que faz, e está sempre projetando pela mente algo que precisa ser feito em outro tempo, em outro lugar, que não é aquilo que você está fazendo, que não é no lugar onde você está. Uma pessoa ansiosa é aquela que simplesmente não está presentificada. Porque o ser presentificado não tem como ficar ansioso. Porque ele só está onde ele está. Ele não se projeta. Eu estava conversando com uma grande amiga minha, aí ela falava do meu trabalho, né, daquilo que eu faço. Aí ela falou comigo, mas, Gaian, você tem que ter metas. Você tem que olhar para o ano que começa e falar, até março eu vou fazer isso, até junho eu vou ter que ter realizado isso. Tem que ter metas, você tem que... Eu falei, desiste. Desiste, isso aí não vai. Isso não vai acontecer, porque eu não sei viver preso nessas metas, né? E ela é uma pessoa, por incrível que pareça, bastante ansiosa, e ela não para, ela tem uma ansiedade louca, mas é muito empreendedora, é verdade. Mas ela paga um preço alto, né? Porque ela vivencia um estado de ansiedade contínuo, contínuo. E o que, e aí vendo por um aspecto mais estrutural da nossa condição humana, o que caracteriza um estado mais evolutivo? Porque, a princípio, pode até se pensar que uma pessoa mais evoluída significa aquela que, por ter mais vivências, adquiriu maior conhecimento. Então, o termômetro, talvez se pense que o termômetro para se saber do grau de evolução de alguém seja o volume de conhecimento. Ou pessoas mais evoluídas são aquelas que têm maior conhecimento. Quanto, na verdade, se houvesse alguma metria possível para saber quem é mais evoluído ou não, embora isso não faça qualquer sentido, mas se houvesse uma metria possível, essa metria seria da não reatividade. Porque, até pela nossa estrutura evolutiva, nós saímos de um estado primitivo, onde nós éramos impulsionados apenas pelo instinto. E o instinto, nos animais e nós, enquanto seres nessa condição primitiva, ele é totalmente reativo. Vê perigo, foge, né? Essa descarga de adrenergia,
né, que faz que paralítico pule muro de 2 metros de altura. Então, esse processo de reatividade, isso vem muito da nossa primitividade, porque nós éramos seres que tínhamos que ser reativos com tudo. Então, está muito dentro da nossa estrutura, a reatividade. Então, à medida que a própria condição humana vai evoluindo ou vai se sutilizando, esse tempo de reatividade vai aumentando, né? Então, assim, antes a pessoa encostou em mim, eu já soltei o braço. Isso é reatividade. A pessoa fala uma coisa, eu nem penso e já respondo. Isso é reatividade, né? Então, à medida que eu vou aumentando o tempo de reatividade, ou seja, a pessoa fala alguma coisa comigo. Eu paro, respiro, primeiro elaboro e penso, por que ela disse isso para mim? Na verdade, ela não disse isso para mim, ela disse para ela mesma. Toda essa raiva, todo esse lixo tóxico está nela, não está em mim. Que fique com ela, né? Então, isso é tempo de reatividade. Inclusive, numa das falas de Sheliana, através de Mônica Medeiros, ela falou justamente isso, que o trabalho que eles estão fazendo nessa humanidade é justamente um certo processo de alteração de DNA que altera esse tempo de reatividade dos humanos, né? E quanto mais você entra numa sutilização vibracional, e isso é evolução, essa reatividade, ela se torna menos evidente. Ao ponto de que você chegue a um estágio de não reagir. Aí esse estágio da não reação é Kshanti Paramita. É a perfeição da paciência. Você não reage mais. Você não tem reatividade. Não significa que você vai ser, no jargão popular, uma mosca morta. Não é isso. Mas que você vai agir não por reatividade, mas por consciência. Por uma atitude consciente, lúcida, sem nenhum sentimento de raiva, sem nenhuma reatividade. E nós, se nós pararmos para nos observarmos, nós vamos ver o tanto que nós somos reativos, né? O tanto que nós ainda temos esse tempo muito curto entre ação e reação. Quando somos estimulados, nós imediatamente damos resposta. E sempre essas respostas não são as melhores, não são as mais qualificadas, né? Se nós quisermos ver exatamente o que é reatividade, basta ver as pessoas no trânsito. É reatividade pura. Então, o estágio da paciência, ele não pode ser imposto, ele não vem por uma autodisciplina comportamental, por mais que nós nos esforcemos. Quem se esforça muito para ser paciente fica irritado com o esforço. Entende? Ou seja, gera mais impaciência ainda. Então, não é por esse mecanismo do esforço. É pelo mecanismo da consciência, quando eu percebo de onde vem a irritação. De onde vem essa minha inquietude, essa minha ansiedade, essa minha impaciência? De onde está vindo isso? Então, eu não ataco o efeito.
eu me conscientizo da causa. E aí eu descubro de onde vem isso. E quando eu tenho uma visão lúcida do processo, eu vivencio esse processo consciencialmente e ele não produz os efeitos nocivos, por exemplo, de uma raiva. Se eu, na hora que eu sentir raiva, eu simplesmente parar e observar a minha raiva, não lutar contra ela, mas respirar e falar assim, eu estou com raiva. A raiva está aqui comigo agora. E você simplesmente observa essa raiva, ou seja, se torna autoconsciente de todo o sentimento e processo que está presente naquele momento. Não reage, apenas observa. Sim. E não negue a raiva. Porque raiva é uma coisa normal. E aí você observa a raiva. Eu estou com raiva. A raiva está aqui. Só esse ato de observar e trazer a raiva para um estágio consciencial, ela por si só se dilui, sem causar nenhum danos nem a você e nem a ninguém. Isso é Kshanti Paramita. Então, Kshanti Paramita não deixa de ser um exercício constante e contínuo de autoatenção, de atenção plena, de estar constantemente presentificado, para que você não seja surpreendido por aquilo que inesperadamente acontece e que poderia te desestabilizar. Dizem que ninguém nunca viu Sananda Jesus nervoso, que ninguém nunca viu ele irritado, que não importa o que os fariseus faziam com ele, ele não se irritava. Ele vivia nesse estágio de perfeita e contínua paciência. Mas isso não significa que ele era omisso, ou que deixava de colocar as coisas como precisavam ser colocadas, ou de manifestar a verdade daquilo que se é, ainda que viesse a contrariar a quem está ouvindo. Mas ele fazia isso imbuído da mais pura serenidade. Só para terminar, o Valdo Vieira, ele tem um termo, porque ele associa muito um estágio mais evoluído aos seres que realmente atingiram paciência. Então, dentro desse projeto de conscienciologia dele, do Valdo Vieira, ele tem um termo, porque ele adora cunhar termos, né? Então, ele diz dessas pessoas que atingiram esse estado de titiquecha, de equanimidade, de imperturbabilidade, Valdo Vieira chama essas pessoas, ou esses seres consciências, de serenões. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ele usava sempre os serenões. E ele dizia que os serenões, muito interessante essa visão de Valdo Vieira, ele dizia que os serenões é que são o sal da terra, no sentido de que eles é que equilibram as vibrações densas que estão no planeta. Então, os serenões, eles fazem um trabalho de equacionar as vibrações caóticas que estão na psicosfera terrestre, e eles, na sua serenidade, eles equilibram e fazem com que o planeta não entre em caos. Ele falou que o planeta já poderia ter implodido muitas vezes, mas que é a presença dos serenões que faz com que as coisas
se mantenham minimamente equilibradas, né? Eu gosto desse termo, serenões, né? E ser serenão é uma questão consciencial, puramente consciencial. E nisso também mostra que, como às vezes nós podemos fazer um bem maior não fazendo nada. Que, aliás, as pessoas que estão fazendo muito, às vezes estão semeando mais bagunça na bagunça que já é generalizada. Às vezes, os ativistas, aqueles que querem mudar o mundo, estão causando mais danos do que consertando coisa alguma. Então, é interessante isso, porque, às vezes, aquele que não tem intencionalidade de fazer nada é que faz muito. Então, paciência. Paz, ciência, ou ciência da paz. Que Kshanti é mais ou menos isso. Ciência da paz. Paz, ciência. É atributo fundamental no na nossa jornada espiritual. Espero que vocês não tenham ficado irritados. Gratidão. Shiva Shambhu. Gratidão, somos serenões. Sim, serenões. Aqui no Maranhão é muito interessante que o pessoal, eles olham para as pessoas que são calmas e dizem assim, dá raiva dessa tua paciência, dessa tua calma, né? Então, ainda provoca, né, esse lugar de sentir algum sentimento forte por quem busca construir um lugar da paciência, né, da calmaria. Mas nós temos 12 minutinhos, eu vou pedir 2 minutos para falar sobre o nosso encontro. Tem pessoas na sala, né, que com certeza vão se sentir tocadas para ir a esse lugar, e nós estamos precisando de uma resposta, né? Que o tempo está passando, hoje já são 14 de janeiro, então nós temos aqui um mês e uns 15 dias, mais ou menos, para já estarmos nos encontrando. Então, Gayan, agradecendo a partilha, né? E ter um pouquinho de paciência, e nós vamos abrir para umas 2 perguntas bem práticas, bem objetivas, tá? Mas nós queremos falar sobre o encontro Enternecer, que vai acontecer em Iriri, no Espírito Santo, nos dias 2, 3, 4 e 5 de março. Nós estamos nos organizando para dia 1º estarmos em Vitória, nos encontrarmos lá e seguirmos para Iriri. E dia 6, 7 e 8, né, nós temos 3 dias aí, sexta, sábado e domingo, para organizar nossa passagem de volta para nossa casa. E na segunda, pegar no tranco, né? Como falamos aqui também no Maranhão. Então, fazer o convite, as inscrições estão abertas, né? Já foi postado o link lá, eu já fiz a minha inscrição. Tem também a conta de fazer o pagamento, né? Estão perguntando sobre o pagamento, se é tudo de uma vez. Se você puder tudo, melhor ainda. Se não, você diga como pode fazer e nós vamos administrando, certo? E está tudo sendo muito preparado, com carinho, com atenção. E à medida que as pessoas forem colocando seus nomes, né? Fazendo a sua inscrição, nós vamos abrir um grupo de WhatsApp para irmos organizando igualmente as demandas que forem surgindo. Felipe já comprou a passagem, Sueli comprou já a passagem, né? E nós estamos atrás aqui do Piauí, do Maranhão, está muito caro, né? Estamos vendo outras possibilidades, dá para sair de Marabá, aqui no Pará, que é 5 horas de ônibus, sair para lá, pegar o voo, e depois mais 5 para voltar. E estamos verificando esses lugares. E as demais coisas já estão sendo preparadas. E se alguém tiver alguma
algum interesse de ir aqui do grupo, já pode entrar em contato conosco pelo PV, para que a gente possa fazer as orientações direitinho. Comigo, com Sueli, Felipe, né, Gaian. E aqui está o cartaz, né? Olha só a imagem, sintam essa luz que chega aí muito forte, para que a gente possa realizar esse encontro nacional, presencial da consciência nave, certo? Então, é isso que nós gostaríamos e estamos abrindo. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação rápida, prática, porque nós temos 9 minutinhos. Quem? Thaís, pode falar, Thaís. Oi, boa noite a todos. Gratidão pela partilha. As partilhas vêm acontecendo numa grande sincronicidade. Eu estava comentando com o Gaian, com tudo que eu tenho vivido, né? Inclusive, hoje de manhã, eu lavando a louça, estava cantando aquela música da paciência, né? Depois eu fui olhar o oráculo e era sobre isso. A pergunta que eu quero fazer para o Gaian é como a gente poderia encontrar esse ponto de equilíbrio entre a questão do desejo e não cair também numa certa apatia, né? Tem um pensamento do Lao Tse que eu gosto bastante, que ele diz que quem vive no passado é melancólico, quem vive no futuro é ansioso, quem vive no presente é feliz. Eu, particularmente, encontro uma grande dificuldade de exercer ainda esse estado de presença. Eu vou falar das questões assim que mais me trazem impulso, é mais as questões ligadas a questões acadêmicas, né? E aí, uma certa vez, eu ouvi de um colega de trabalho, eu nessas minhas trajetórias de sempre querer sair do interior, de querer fazer concurso, e tá sempre fazendo curso, e aí ele falou sempre para mim, Thais, você vive sempre em descompasso com o mundo. Aí eu fiquei assim, chocada, né? Achei que ele fosse me elogiar, né? Pelo meu ímpeto, né? E eu pensei, nossa, ele vê a minha busca como um sintoma, né? E a partir daí eu comecei a pensar sobre isso, né? Será que até onde esse ímpeto, esse desejo e essa busca, né? Ela passa a ser de fato um sintoma no sentido que me rouba esse sentimento de paz, né? De não desejar. Ao mesmo tempo, quando eu penso nessa completa aceitação e nesse estado do nirvana, eu também penso, mas se eu nada mais desejar, e se tudo eu já me sentir estável com isso, para onde eu vou? Né? E aí hoje meditando, tentando, né, que eu estou nesse esforço da inquietude da mente, mas hoje meditando me veio a imagem de uma ponte, né? E essa ponte era uma ponte de madeira, daquelas pontes assim, que embaixo tinha uns cânions, e eu via um rio, né? Na verdade, um abismo. E eu estava no meio da ponte e aquele vento, aquele vendaval, e eu ficava paralisada no meio da ponte. Eu via o outro lado e eu ficava nesse conflito, né? Eu preciso ir. Mas se eu voltar e essa ponte cair, eu ficava simplesmente parada, né? Eu nem avançava e nem retroagia. E eu acho que isso é bem simbólico para o momento que eu estou vivendo agora. E gostaria de ouvir o Gaian como eu poderia encontrar esse equilíbrio, né? Entre essa busca que não seja tão ansiosa, mas ao mesmo tempo a apatia também me causa um certo medo. Eu tenho muito medo de, talvez pela minha personalidade, parar desse nirvana. É isso. Obrigada. Ô, Thaís, minha querida, não encontre, seja encontrado. Gostei demais dessa visão sua da ponte. Essa ponte sua é o ego. É o ego.
né? Ele está com muito medo, né? Está com muito medo. É o ego. Essa ponte é o seu ego. Se você saltasse para o abismo, você ia ver. Coisa maravilhosa. Mas, veja bem, Thaís, todas essas questões ainda estão relacionadas ao ego. Entende? Porque quando você questiona, e se eu ficar sem desejo, o que eu vou fazer? Não é você questionando, isso é coisa do ego. Porque não é que você vai deixar de fazer as coisas. É aquela história do Zen budismo, né? Quando diz assim, antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. A vida não precisa mudar. Todo dia você faz as mesmas coisas. Entende? Não é no que você faz. É como você é. O que está em você. Thaís, imagina, você está com tanta preocupação. E se você morrer hoje? Aliás, se você viver como uma pessoa morta, você vai se libertar disso tudo. Imagine que amanhã você acorda e fala assim, a Thaís morreu ontem. Aí, bom, se a Thaís morreu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou aqui nesse dia, eu vou simplesmente ser. Né? Simplesmente ser. Isso não significa que você não vá fazer as coisas que são necessárias. Eu não sei nem se necessárias, mas próprias da existência. E tem coisas que são próprias da existência. Até mesmo aquelas que nos permite a automanutenção financeira para estar nesse mundo, enfim. Isso que as pessoas chamam de trabalho, que nem sempre é trabalho, né? Porque trabalho no sentido do termo mesmo não é isso. Né? Trabalho é quanto você é criativo e transforma a realidade se transformando. Né? Então, mas todas essas coisas que fazem parte do comum nosso no dia a dia, nada disso muda. O que muda é você. Então, todas essas questões que estão aí tão presentes na sua mente, que você está verbalizando, se você parar para observá-las, elas são o ego falando de você. É só o ego. Isso é, sabe, medo. O que o ego mais tem? Medo. O que você sentiu em cima da ponte? Medo. E se eu voltar essa ponte cair? E lá embaixo tem um abismo. Eu não sei o que tem do outro lado. O que é isso? É medo. É medo. Quem que sente medo? O ego. Você acha que o seu eu superior sente medo? Não tem como sentir medo, porque ele já é o que precisa ser. Ele é indestrutível, ele é imortal, não tem nada que possa destruí-lo ou afetá-lo. Entende? Então, quem que sente medo? É o ego. Né? Quem que é impaciente? É o ego. Porque o ego, ele pode saber fazer 1000 coisas, mas tem uma coisa que o ego não sabe fazer. É estar no presente. Ele não consegue. Se você sentar o ego na cadeirinha do presente e falar com ele, fica aí, quietinho, ele entra em desespero. Ele entra em surto. Ele não consegue ficar no presente. Rapidinho, ou ele foge para o passado ou fica projetando o futuro. Né? Fugir para o passado é uma das habilidades dele. Ele fica remoendo sentimento, coisas que já aconteceram, né? Tudo isso para poder fazer um caos emocional dentro de você. Né? Ou então ele fica lá na frente. Né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer mês que vem? E se isso não acontecer? E se não vier tal coisa? Como é que eu vou fazer isso? Ele é mestre nisso. Mas ele não fica
sentadinho na cadeira do presente, de jeito nenhum. Isso ele não sabe fazer. E aonde que está a paciência? A paciência só está nessa cadeirinha. Entende? Só está nessa cadeirinha. Então, paciência é você acordar todo dia para um novo dia e estar só nesse dia. E não importa o que você tem que fazer. Todo mundo faz alguma coisa. Ou não faz nada, e não fazer nada também é fazer alguma coisa. Porque precisa de uma certa habilidade para não fazer nada. Também é fazer alguma coisa. Você nunca vai deixar de ser o que você é. Enquanto nós não aprendermos a conviver conosco mesmo, que é a única pessoa que vamos conviver com a eternidade, nós vamos estar sempre em processo de algum sofrimento. Qual é a pessoa que você nunca vai deixar de conviver? Nunca. Você. Você pode morrer 1 milhão de vezes. Quando você abrir o olhinho de novo, eu aqui. Não consegui me livrar de mim. Não tem como. Entende? E como as pessoas estão tentando se livrar de si mesmas. Estão mesmo. Não é só as pessoas suicidas, não são só aquelas que cometem suicídio. As pessoas suicidas são aquelas que o tempo todo estão tentando matar a si mesmo, fugir de si mesmo. Entende? Mas não tem jeito. Não tem como. Não tem como a pessoa atingir o estágio de Kshanti Paramita se ela não consegue olhar nos olhos do ego e entender o que é o ego. E quanto simbolicamente se fala na tradição iógica de matar o ego, não é viver sem o ego, não é isso. É simplesmente você tira o poder do ego, você vive em outro estágio, que é um estágio consciencial. Né? Até a questão da liberdade entra aí. Eu sei que você já leu Jean-Paul Sartre, e sabe que ele falou que a liberdade é uma prisão. E é mesmo. Porque amanhã você vai levantar e você é livre para fazer qualquer coisa, e é responsável pelo que você fizer. Então a liberdade é um peso, é uma prisão. Nessa perspectiva do livre-arbítrio que está preso ao ego. Mas se você migrar para o divino-arbítrio, aí que nasce a liberdade. Entende? Jean-Paul Sartre tinha razão, ele só não viu as coisas até onde as coisas vão. Ele era muito materialista, né? Então, lógico, ele só percebeu o drama e a angústia de ser o ser que somos nesse mundo que é absurdo. Aliás, todos os existencialistas, né? Todos. Mas para quem que precisa de existencialismo se existencialismo é sinal de sofrimento? É só enfeitar o sofrimento. Pôr roupa bonita no sofrimento. Para que eu quero pôr roupa bonita no sofrimento? Olha os termos preferidos de Jean-Paul Sartre. Náusea. Ele cultuava a náusea como estado extremo da absurdidade, né, que causa uma constância de náusea. Ele enfeitou tanto que ficou tão bonitinho que as pessoas adoram falar disso. Mas para que eu quero isso, Thaís? Então, inclusive, o pessoal gosta de dizer essa frase, né? A angústia é a vertigem da liberdade. Quem quer saber de angústia, quem quer saber dessa liberdade com tanta vertigem, né? Mas é verdade.
Gratidão, gratidão, Ganha. Gratidão. Eu já tinha pensado muito sobre o quanto isso é sofrido. Tem dia que a liberdade causa mais sofrimento do que esse pensamento de simplesmente crer, né, no Dharma, né? Mas eu estou lendo bastante sobre isso, eu já estou bem melhor. Obrigada. Siga com seu amiguinho aí, o Shri Ah, Ramana Maharshi. Siga. isso. Estou amando. Esse não sofreu, esse não sabe o que é angústia, esse vivia a perfeição de Kishanti, né, de Paramita. Então, vamos nos espelhar em quem realmente foi feliz e não quem viveu só sofrimento, embora fez do sofrimento uma poesia, mas era sofrimento. É, Né? verdade. Aí, gratidão, Gaian. Aldemir, você tinha levantado a mãozinha? Não, deixa, tá tranquilo. Então tá. Não, Gratidão. pode falar. Todos nós estamos com paciência hoje. Pode falar. Então, foi um fato hoje que interessante que tem a ver um pouco com esse tema daqui. Hoje eu tenho um colega de trabalho e ele, eu acho que ele é um pouco inseguro com as coisas, né? Tem a mesma idade que eu, mas ele se acha burro, se acha velho, né? E sempre faz a mesma pergunta 3 vezes para ver se realmente está certo aquele negócio que ele está fazendo. E hoje veio uma mensagem de uma pessoa que está para buscar um material aqui no Moxarifado. E eu comentei com ele, olha, o cara acabou de mandar a mensagem que semana que vem vai vir buscar o material. Aí ele foi e perguntou, e o professor, está sabendo? Eu disse, bicho, eu não sei, acabei de ver a mensagem. Aí depois ele perguntou, e o professor está sabendo disso? Digo, rapaz, eu acabei de ver a mensagem. Aí ele fez, eita, você já está com raiva. Onde que esse cara tirou essa raiva de mim? Porque eu só fui responder uma coisa que estava normal ali. Aí ele fica meio doido com as coisas. Foi isso, essa situação que tem um pouco de paciência, né? Certo. Gratidão, Aldemir. Já passo para ti, Sueli. Só ler aqui que a Luciane colocou grato pela pré-eleção. Bela noite, nem ouso perguntar, nem comentar, prefiro ficar na escuta, em reflexão. E ela continua, verdade, a prática do yoga é uma grande disciplinadora amorosa do ego. Aí colocou aqui um mantra, aí diz que o amor cura, amar o ego, inclui o ego, não desprezá-lo. O Rafael diz, desacelerar, silenciar também é ação. Criamos inúmeras expectativas em nós e nos outros e compreendemos erroneamente que a ação é o ritmo frenético, é perguntar diariamente como será o amanhã. Caminhamos, suplicando paciência, e na primeira prova na matéria, paciência, explodimos com Deus e o mundo. Maravilhosa explanação, né, querido Gaian. Ô, Eli, me permita, eu vou precisar sair, você faz o fechamento, por favor, tá? Porque não fui avisada e eu tenho o rei que começa agora, eu preciso preparar, entrar na sala para preparo, tá bom? Olha, paz e luz para todos. Até a próxima. Boa noite. Gaian, você poderia fazer o fechamento, por favor? Ô, Dali, não precisa fazer aquela leitura, não faz o fechamento normalmente, agradecendo, coisa simples, tá bom? É isso. Agradecendo a Lorilda, que é a nossa convidada especial de hoje, espero que você volte mais vezes, era uma alegria poder recebê-la aqui, com suas experiências, com a sua espiritualidade, com a sua sensibilidade. Gratidão a você por estar aqui, viu, Lorilda? Gotse, muito bom ter você aqui, foi um aprendizado imenso, né, participar do festival ao seu lado, ao lado da Lorilda, da Thaís, né, foram momentos, assim, enriquecedores, agradecendo a Marusa, dizer que estamos com saudade, viu, Marusa, e que bom que você está aí, mesmo quietinha, mas está tudo certo.
Raimunda, gratidão pela sua presença. Luciani, gratidão pela presença. Laudemir, estamos juntos, né? Gratidão também. Laudemir esteve no festival. Estivemos partilhando de momentos de grande aprendizado. Felipe, gratidão pela harmonização, pela presença, né? Gaian, gratidão pela partilha, né? Pelas reflexões. E eu fiquei aqui me perguntando o que seria o abismo, né? Gaian, quando você falou assim, se tiver que ir para o abismo, é que vá, né? Mas o que seria mesmo esse abismo, né? Então, eu quero uma resposta. Mesmo nos finalmente, Luciane, gratidão também. Deus é o abismo. Deus é o abismo. Pula que você vai ver. Erli, você provoca, minha filha. Deixa eu lhe dizer, compartilhar esse final ultra rápido. Eu fui passar meu Réveillon lá no Vale do Pati. Então, tinham vários abismos. Quando ele falou no abismo, né? Então, o bom mesmo é trilhar, sabe? Porque quando você vai para a natureza, que você vê aqueles penhascos, subir e descer, quando você vê embaixo do abismo, tem aquela maravilha. São as cachoeiras caindo, não é? Aí você pode trilhar o abismo por baixo e o abismo por cima. Só enquanto ela falava, né, eu só me lembrei dos abismos que a gente olhou lá de cima. Mas é isso. E outra coisa, foi um desafio para mim, viu? Porque eu vi aquelas belezas lá de cima, só dava vontade de pular. E aí você sabe que tem rapel, ou tem um poço azul, e aqui na Bahia, né? E assim, eu sou louca para ir para o Caparaó. Não sei se eu vou conseguir ir. Sou louca, sonho com Caparaó, imagina. Essas coisas, daquele encontro ali em Minas com o Espírito Santo, né? Aquela beleza brasileira. Mas então, namastê, que eu já estou igual a minha irmã, daqui a pouco eu sonho. Mas a gente precisa fazer umas trilhas, viu, na beira dos abismos. É muito bom. Certo. O ano passado nós fomos para Caparaó, esse ano é Iriri, viu? Iriri, né? Eu vou até olhar no mapa. Quem sabe, se Deus permitir, vou olhar no mapa onde é, como é. Certinho. Eu vou ver. Beijo. Gratidão, gente. Gratidão, Luciane. Beijo, boa noite a todos e a todas. E até sexta-feira, para quem puder estar presente, viu? Grande abraço.